Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje nós vamos falar sobre a reclamação trabalhista, que é a principal inicial do nosso processo de trabalho, da nossa prática trabalhista. Nós sabemos que a Justiça do Trabalho tem uma competência bem mais ampla, sobretudo com o advento da emenda constitucional 45, que provocou a chamada reforma do Judiciário. E por conta dessa ampliação da competência, nós temos outros tipos de ações também. Né? Não somente a reclamação trabalhista, nós vamos ter mandados de segurança, nós vamos ter inquéritos judiciais para apuração de falta grave, nós vamos ter ações acidentárias, enfim, várias outras. Mas hoje nós vamos falar da nossa principal ação e nós vamos focar nessa ação que é a reclamação trabalhista. Então, vamos lá. Bom, quando nós falamos da reclamação trabalhista, há um momento fundamental que, por vezes, é ignorado, por vezes, deixa de ser abordado, inclusive nos cursos de graduação em Direito, que diz respeito à entrevista. A entrevista com o cliente, a entrevista com a cliente é um momento fundamental para que nós possamos identificar quais são as particularidades daquele caso que nos é apresentado, a partir de todos os dados que nós extraímos durante a realização da entrevista, nós poderemos identificar quais pedidos deverão ser feitos, poderão ser feitos, indagar sobre as questões também probatórias, como é que a gente pode construir estratégias de prova, enfim. O momento da entrevista é fundamental a todos nós. O momento da entrevista é fundamental porque a partir dele nós vamos construir a estratégia do nosso processo. Então, neste momento, é importante nós termos a consciência de que uma boa entrevista, somente a partir de uma boa entrevista, nós poderemos construir uma boa ação. E aqui, quando eu falo da entrevista, é importante a gente ter todas as cautelas necessárias, sobretudo o fato de que o cliente adentrou a sala do escritório, o cliente respondeu a todos os questionamentos, ele deverá assinar aquela entrevista. Então, a entrevista vai ser feita e aí cabe a cada uma, organizar isso da melhor forma que entende, né? Então, caso o advogado queira anotar de forma manuscrita a entrevista, tudo bem. Caso ele queira digitar enquanto o seu cliente fala, também tudo bem. De modo que, ainda que seja digitado, ele vai imprimir e vai passar posteriormente ao cliente, pedir para que ele leia aquela entrevista e assine logo após, caso ele discorde de alguma afirmação, ou não, na verdade não foi isso que eu quis dizer e tudo mais, ele pode corrigir. É importante ser ressaltado isso, para que não haja nenhum problema. Por que eu recomendo esse tipo de cautela no momento prévio ao ajuizamento ou à elaboração da petição inicial? Para a gente evitar maiores problemas, maiores desdobramentos desnecessários e inconvenientes. Então, a partir do momento que a gente tem aquela entrevista devidamente assinada pelo cliente, que concorda com todas as afirmações que foram consignadas naquele documento. Aquela entrevista, portanto, vai ser um instrumento para nós também, para que nós possamos nos resguardar de eventual polêmica, de eventual desdobramento que não seja muito agradável por parte do cliente, enfim. Nós trabalhamos, sobretudo, com a comunicação. Né? É importante a nossa tarefa, o nosso empenho em compreender o que o cliente diz e traduzir aquilo em palavras. Então, é muito importante estar o tempo todo em diálogo e mostrando de que forma, formalizando esses diálogos para que problemas futuros sejam evitados. Então, essa entrevista deve ser assinada pelo cliente, pela cliente, e arquivada em sua pasta, ou digitalizada e arquivada posteriormente na sua pasta, tá certo? Então, vamos lá.
Falar em petição inicial e na principal, que é a reclamação trabalhista, a conhecida pela sigla RT, a reclamação trabalhista, ela guarda fundamento jurídico no nosso ordenamento, a partir da Constituição Federal e também da legislação infraconstitucional. Quando nós falamos da Constituição Federal, nós vamos lá para o artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, e em seu inciso 35, determina que a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário, a lesão, da apreciação do Poder Judiciário, a lesão ou ameaça a direito. Então, o Judiciário, enquanto um detentor do que a gente conhece como monopólio de jurisdição, deve apreciar todas as questões que lhe forem submetidas, e o direito de ação também é um direito constitucional, portanto, nós temos aí o fundamento constitucional da nossa petição inicial. Enquanto fundamento infraconstitucional, nós teremos os artigos 840 e 319, 840 da CLT e 319 do CPC. No artigo 840 da CLT, nós teremos que a petição, a reclamação trabalhista, ela poderá ser escrita ou verbal. E no 319 do CPC, nós vamos ter os principais requisitos de uma petição inicial. Então, a reclamação trabalhista pode ser escrita ou verbal. O que significa? Significa que o reclamante, e aí os polos, assim são chamados, são denominados reclamante e reclamada, reclamante polo ativo e reclamada polo passivo. Então, reclamante geralmente o empregado e reclamada geralmente o empregador. E aí, quando nós vamos para os requisitos, nós sabemos que, a partir das diretrizes do texto do artigo 840 da CLT, nós teremos que a reclamação poderá ser escrita ou verbal. O que significa? Essa reclamação poderá ser apresentada a juízo mediante uma formalidade específica, que é a própria petição inicial, um documento, um papel que vai ser impresso e será entregue, será distribuído naquele fórum trabalhista, ou até mesmo em tempos de processo eletrônico, aquele processo vai ter um arquivo, vai ser autuado eletronicamente. E nós vamos ter a possibilidade de uma reclamação verbal, que é constituída ou se revela a partir do momento em que o empregado é insatisfeito ou descontente com o acerto que foi feito, digamos assim, pelo seu empregador. Então, ele tem lá, eventualmente, um TRCT de cujos valores ele discorde, ou até ele não tem nem TRCT, o empregador fala, olha, procure seus direitos, eu não vou acertar nada, entendo que eu não devo nada, e aí ele vai lá na Justiça do Trabalho e fala, olha, eu não estou satisfeito, e aí leva a situação, mostra quem foi o seu empregador e tudo mais, e faz aquela reclamação verbal, ou seja, aquela reclamação deverá ser reduzida a termo, né? E aí, reduzida a termo, nós vamos ter uma tramitação comum, tá certo? Essa tramitação vai se dar a partir da citação da reclamada, e aí a reclamada vai ser notificada para comparecer à audiência una, né? E aí, posteriormente, a regular deslinde do feito, tá certo? Então, vamos falar dos procedimentos que são comuns ao processo do trabalho. O primeiro deles é o procedimento sumário, nós já comentamos em outra oportunidade. Ele corresponde às ações cujo valor seja de até 2 salários mínimos. Esse procedimento se encontra previsto no artigo 2º da Lei 5.584, de 70. E aí nós vamos ter depois o procedimento sumaríssimo, que corresponde às causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos. Né? Então, aquelas causas com valor até 40 salários mínimos tramitam pelo procedimento sumaríssimo, que tem várias especificidades. O procedimento sumaríssimo não admite citação por edital. Quanto à quantidade de testemunhas, nós vamos ter diferença também.
né? No procedimento sumaríssimo, nós vamos ter até 2 testemunhas. No procedimento ordinário, que é o seguinte, nós vamos ter 3 testemunhas, até 3 testemunhas por partes, né? E, aliás, vamos falar desse procedimento ordinário. Ele é traduzido pelas causas que sejam de acima, que superem o valor de patamar de 40 salários mínimos. Essa é a regra. Porque nós sabemos que, vamos lá, no procedimento sumaríssimo, nós vamos excluir a administração pública, direta, autárquica e fundacional, por força do disposto no artigo 852-A, parágrafo único da CLT, e a esses entes nós não teremos a possibilidade de procedimento sumaríssimo, nós teremos necessariamente o procedimento ordinário, ainda que nós estejamos diante de uma causa cujo valor seja bem inferior a 40 salários mínimos, tá certo? O valor da causa é obrigatório para a nossa reclamação trabalhista, ele é obrigatório, o nosso processo deve estar com os pedidos líquidos, ou seja, nós temos que fazer os cálculos, temos que apontar isso para todos os procedimentos, né? Há um tempo atrás, antes da reforma trabalhista, não havia essa necessidade, essa obrigatoriedade de se apontar pedidos líquidos em sede de procedimento ordinário. Hoje, todos os procedimentos exigem a liquidação. Então, nós precisamos ter os pedidos líquidos e o valor da causa ali, porque é a partir desse valor da causa que nós teremos a fixação do rito, tá certo? E quando nós falamos no rito sumário, é importante destacar que não cabe recurso no rito sumário, só cabe um recurso, que é aquele para questionar exclusivamente matéria de natureza constitucional, ou seja, recurso extraordinário que vai para o STF. Lembrando que nós podemos discutir matéria de natureza constitucional no recurso de revista, principalmente quando a gente fala da violação direta e literal à Constituição. Nós vamos ver isso na aula de recurso de revista, mas o procedimento sumário só admite a discussão de matéria constitucional em sede de recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. E aí vamos falar sobre os requisitos da reclamação trabalhista. Como é que nós podemos pensar esses requisitos? O que eu preciso ter para formular, para elaborar a minha reclamação trabalhista? E nós começamos com os requisitos aqui, apenas para fins didáticos, né? Nós chamamos de requisitos externos. O que seriam esses requisitos externos? Vamos lá. Então, essa reclamação será individual, escrita ou verbal, certo? Essa reclamação será individual, escrita ou verbal. É possível que nós também tenhamos uma ação que seja composta por mais de um empregado no seu polo ativo, que seja composta por mais de um empregador no seu polo passivo, uma ação plurima, né? Mas se nós estivermos diante de uma ação com mais de um empregado, a gente essa ação vai tramitar tranquilamente, mais de um empregador também. É muito comum quando a gente trabalha com processos referentes à terceirização, porque aí chama-se normalmente o prestador de serviços e o tomador de serviços, que deve responder subsidiariamente por força de aplicação da lei de terceirização, né? É recente essa lei de 2017, mas também antes dela mesmo nós já tínhamos um entendimento firmado pelo TST, que era a súmula 331, a sua súmula 331, então melhor dizendo, do Tribunal Superior do Trabalho. Vale a pena conferir essa súmula para compreender a questão da terceirização e como o judiciário tem enfrentado esse instituto, esse fenômeno que é bastante atual e tem se difundido de uma maneira bastante expressiva. Essa peça ela será formulada em 2 vias. O que significa?
Uma via vai para os autos do processo, os autos são a materialização daquele processo, lembrando das lições de processo civil, e a outra via será o que nós chamamos de contrafé. Essa contrafé será encaminhada para a parte reclamada daquela ação, para o polo passivo daquela ação, que será citada, barra, notificada. Nós não vamos ter essa distinção técnica na CLT, então nós podemos utilizar o termo notificação, tá certo? E aí essa peça será formulada em duas vias. É claro que hoje nós estamos num momento de avanço, de considerável avanço tecnológico, que nos leva a praticamente não ver, não se deparar com processos físicos, com o papel ali. Então, o que tem prevalecido nos nossos dias tem sido o processo eletrônico, é o PJE. E por meio do PJE, obviamente, a gente não precisa juntar as duas vias, a gente vai fazer ali a autuação junto ao sistema do PJE. É importante verificar quais são as peculiaridades do Tribunal Regional do Trabalho, onde a gente estiver atuando, se há alguma exigência de impressão, enfim, mas geralmente a própria secretaria acaba imprimindo aquela notificação e encaminhando as orientações para que a parte reclamada tenha acesso, tenha os dados ali para acessar integralmente a reclamação trabalhista que foi proposta pelo empregado. Então, essa peça formulada em duas vias está prevista no artigo 787 da CLT, e essa peça deve vir acompanhada de todos os documentos importantes para que nós possamos produzir eventuais provas documentais. Então, as provas que nós tivermos até o momento do ajuizamento da ação devem ser juntadas naquele momento. E aí nós precisamos é imprescindível juntarmos ali a carteira de trabalho digitalizada, a carteira de trabalho e previdência social, nós vamos juntar os documentos necessários, os documentos concernentes àquele contrato de trabalho, enfim, tudo aquilo que for importante para que nós demonstremos os pedidos ou que nós reivindiquemos os direitos para os nossos clientes. E aí, por quem essa reclamação é apresentada? Essa reclamação vai ser apresentada a partir das diretrizes do artigo 839 da CLT. Ela vai ser apresentada pelos empregados, podem ser apresentadas também pelos empregadores. Nós podemos ter ação de consignação e pagamento, por exemplo. O empregado sumiu, tinha haveres ali, o empregador quer depositar, ele quer deixar aquela situação certa, enfim, aí ele vai fazer o depósito para não incorrer em mora, enfim, pessoalmente ou por seus representantes também. Daqui a pouco nós vamos falar melhor sobre o justo postulante, né? E também pelos sindicatos de classe, né? E por intermédio das procuradorias regionais do trabalho, órgãos ligados ao Ministério Público do Trabalho, nós também temos a possibilidade de ajuizamento de reclamação trabalhista. Essa reclamação pode ser verbal, e aí se ela for verbal, lá no artigo 786 da CLT, nós vamos ter que ela será reduzida a termo, né? E aí distribuída essa reclamação verbal, o reclamante será intimado para que compareça até a Secretaria da Vara do Trabalho e reduza a termo, tá certo? Ele vai ter essa intimação e ele vai ter que comparecer para reduzir a termo. É importante para que esteja tudo certo e a ação possa tramitar. Além disso, nós vamos ter enquanto requisitos externos a questão do jus postulante. O que significa? Pelas diretrizes do artigo 791 da CLT, não é necessário ter advogado para atuar na Justiça do Trabalho. Então, para que eu leve o meu pedido até a Justiça do Trabalho, eu não preciso. A figura do advogado não se faz imprescindível. E aí, pelo fato de os empregados e os empregadores poderem reclamar
pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Depois a gente vai falar também sobre entendimentos do TST nesse sentido, quando a gente vai para a esfera extraordinária, a esfera processual extraordinária. Ah, nós sabemos, portanto, que o empregado ele não precisa obrigatoriamente estar acompanhado do advogado. É claro que a ausência de um advogado em termos práticos no processo trabalhista, ela é extremamente prejudicial à parte que opta por se defender ou por ajuizar pessoalmente aquela reclamação. Por quê? Porque esse dispositivo que garante o jus postulandi, com o objetivo de garantir o acesso à justiça, enfim, nós vamos ter várias críticas sobre as quais a gente pode discutir oportunamente, mas esse dispositivo, ele atualmente, quando a gente pensa na ampla abrangência do processo do trabalho, o direito do trabalho, ele vai envolver, quando nós nos deparamos com um processo trabalhista, nós podemos estar diante de vários pedidos. É um ramo muito particular, muito peculiar do direito. Portanto, se nós estivermos diante de vários pedidos, é importante dominar as técnicas probatórias, saber como as provas podem ser produzidas, saber como a jurisprudência tem seguido para fazer eventualmente o pré-questionamento. Isso lá para frente, o pré-questionamento não é exigido, até o momento do recurso ordinário não é exigido, mas nós temos várias questões técnicas que nos tocam e que são fundamentais para a gente construir o nosso processo. O processo precisa ser bem construído desde a inicial. Então, apesar dessa garantia do jus postulandi, o advogado ele se faz imprescindível para que nós tenhamos um bom processo trabalhista, seja para ajuizar aquela reclamação trabalhista e seja para defender também, caso ele esteja pela reclamada. E depois passamos para os requisitos internos da reclamação trabalhista. Então, vamos lá. Quando nós falamos nos requisitos internos, nós começamos com a designação da autoridade judicial. Lá nos artigos 783 e 651 da CLT, nós iremos compreender as diretrizes para que nós possamos designar a autoridade judicial. Nós vamos, então, encaminhar o nosso processo, nós vamos distribuir o nosso processo num fórum trabalhista, numa vara de trabalho. Haverá essa distribuição, né? Se nós tivermos mais de uma vara, haverá distribuição para uma delas, pelo distribuidor daquele fórum, e aí nós teremos que saber como é que nós vamos ajuizar aquela reclamatória, ou, em termos de competência territorial, onde nós vamos ajuizá-la. Então, para isso, nós temos as diretrizes do artigo 651 da CLT, que vai traçar, via regra geral, o fato de que a competência territorial, a regra é o local da prestação de serviços, certo? Está lá no artigo 651 e temos também as exceções nos parágrafos seguintes do artigo para que nós possamos compreender e aplicá-lo adequadamente. É importante ter a qualificação das partes, né? Todos os dados ali, é importante a gente ter todos os dados para até pensando numa eventual execução, enfim, individualizar o nosso reclamante da melhor forma, individualizar a nossa reclamada também, verificar se há alguma incoerência quanto à razão social, se for o caso, pedir ali futuramente uma retificação do polo passivo, tá certo? Mas nós estamos falando ainda em contexto de petição inicial, então o nosso foco neste momento é o reclamante. Mas então, se ele já tiver os dados ali suficientes para a reclamada, é importante que ele coloque um maior número de dados também que ele tiver, e nós vamos ter a causa de pedir, uma breve exposição dos fatos e dos fundamentos. Aqui eu acho importante considerar, inclusive em termos de prova, como certamente você deve ter esse horizonte, não sei se no seu horizonte o processo do trabalho, o direito do trabalho se encontra como opção, mas caso isso ocorra, em contexto de prova, um grande aliado dos alunos é o índice alfabético remissivo que consta dos manuais, ou melhor dizendo,
dos vade-mecums, dos livros que têm a organização sistematizada da legislação trabalhista e da jurisprudência. Então, eu recomendo que você adquira como material de trabalho para a nossa disciplina e futuramente também um livro que seja do autor, de um autor que você tenha mais confiança, enfim, se você não conhece, que você entre em contato com mais de um livro, com vários livros, para poder escolher aquele com o qual você mais se identifica. E assim, eu acho interessante que você se utilize de um livro com um bom índice alfabético reconhecido, porque esse índice, ele vai, em contexto de prova, ser muito importante, ele vai te salvar muitas vezes, porque nós temos em prova aquela parte que é designada para o rodapé. E aquele rodapé, ele muitas vezes pega, né? Ele nos pega de surpresa, e aí nós não ficamos meio assim, perdidos, não sabemos, não conseguimos, será que eu vou conseguir me sair dessa situação, vou conseguir encontrar uma saída? E às vezes no índice alfabético emissivo, a partir dos temas, identificando os focos ali, os temas que serão tratados, que são tratados naquele questionamento, eu posso encontrar uma saída a partir de um entendimento jurisprudencial ou a partir mesmo de uma disposição legal, de uma disposição constitucional. Portanto, vale a pena nós dispormos de um material de qualidade que nos acompanhe no contexto de prova também, no contexto de estudo, principalmente, né? Porque, afinal de contas, o objetivo da prova, ele deve ser secundário, tá certo? Nós precisamos de uma boa formação e, a partir disso, o restante naturalmente vai fluir. Naturalmente vai fluir. Cuidando, com dedicação dos estudos, com certeza o restante vai ser consequência. Mas aí, em contexto de prova, também é bom alertar. Então, falando em causa de pedir, é uma breve exposição dos fatos e dos fundamentos. E ali nós podemos construir uma estrutura muito tranquila. A petição deve ser o mais objetiva possível. Nós temos que evitar uma atuação prolixa junto ao judiciário, que está assoberbado de processos. Então, o advogado ele tem um desafio enorme, porque ele precisa ser objetivo, ele precisa ser direto, mas, ao mesmo tempo, ele deve dizer o que precisa ser dito, né? Então, nós precisamos ter essa cautela e tentar e buscar esse equilíbrio, dominando a técnica. Vejam só, então essa causa de pedir, ela vai ser a partir da exposição dos fatos e fundamentos, e nós vamos ter também os pedidos, né? E aí a gente pode colocar uma estrutura que daqui a pouco eu vou apresentar. Os requerimentos na reclamação trabalhista, os requerimentos que a gente entende necessários, então a gente vai apontar os pedidos, né, o que foi pedido, enfim, as questões concernentes à produção de provas, as questões concernentes à citação, para que a reclamada venha se defender em juízo, e também o valor da causa, seguido, acompanhado da assinatura do advogado, da advogada que elaborou aquela petição inicial. E aí eu trouxe também a estrutura. Como é que a gente pode pensar numa estrutura? Essa estrutura, ela nos acompanha desde agora até o final do nosso curso. Porque se nós tivermos uma boa ideia da estrutura ou da sistemática, da dinâmica do processo do trabalho, e a partir dessa dinâmica nós estivermos diante de um questionamento, com essa estrutura dos fatos, dos fundamentos e do pedido, nós conseguiremos lidar com qualquer situação. Então, a gente vai conseguir estudar, encontrar, e olha, eu sei como, eu sei que aqui, nesse caso, eu estou com uma peça, com uma situação prática, eu sei que nesse caso a oportunidade de interposição de um recurso ordinário, por exemplo. Mas eu não me lembro exatamente como se configura, qual é a estrutura adequada ou perfeita ou corretíssima de um recurso ordinário. Eu sei, eu vou me lembrando de algumas questões. E aí eu vou lá para o 895 da CLT, eu vou procurando alguns artigos concernentes àquela medida processual, e mesmo sem lembrar, eu acabo construindo aquela peça. Por quê? Porque eu tenho a dinâmica, o domínio da dinâmica processual trabalhista, e eu também sigo essa estrutura a partir
das diversas matérias que me são apresentadas. Então, por exemplo, eu identifico aqui o foco da matéria. O foco dessa matéria aqui, a partir do que está escrito, eu entendi que a discussão gira em torno da contribuição confederativa. E aí, qual é o fato? Quais são os fatos que vão ser apresentados? Olha, eu tenho um empregado que teve descontos a título, que sofreu descontos salariais a título de contribuição confederativa, mas que não era afiliado, não tinha autorizado esses descontos. Enfim, será que eu posso questionar? Fundamentos, aí eu vou lá para o direito, vou no precedente normativo 119 da seção de dissídios coletivos do TST, vou para matéria simulada, vou lá para 666 do STF, enfim, vou para os dispositivos constitucionais concernentes ao tema, e aí eu faço a minha fundamentação. E como pedido, eu concluo que com o requerimento de devolução dos descontos salariais promovidos em face do autor. Então, é mais ou menos isso. Com essa estrutura, nós podemos nos salvar de muitas situações, tá certo? Essas eram as questões, as principais questões referentes à nossa petição inicial trabalhista ou à nossa reclamação trabalhista. Até a próxima.